Voltamos a apresentar Jornal da Muni. Muito bem, 8 horas e 42 minutos. Nós voltamos com o Jornal da Muni, 90.5 FM. A gente vai conversar aqui sobre saúde mental, né, prevenção a suicídio, trabalho de valorização da vida, que a Rede de Proteção à Vida realiza aqui em Botucatu. A Silvana Giandoni e também o professor José Bertolotti vai também conversar com a gente. José Manuel Bertolotti, psiquiatra, vai falar conosco. Ele que é da Unesp aqui de Botucatu e também da Rede de Proteção à Vida. Vamos falar sobre esse tema. Silvânia, primeiro, pegar um bom dia. Seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Cris. Bom dia, Vanderlei. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Prazer estar novamente aqui. A Rádio Municipalista está sempre aberta para a rede e a gente agradece muito, muito mesmo. Dr. José Manuel Bertolotti também trazendo o seu bom dia. Tudo bem, doutor? Prazer em recebê-lo. Bom dia, tudo bem? Prazer é meu voltar aqui. Como disse a Silvânia, municipalista, sempre aberta a coisas boas. Às vezes temos que noticiar coisas ruins, mas em prol do bem. Que ótimo. Falar realmente desse tema de prevenção. E a gente estava conversando aqui sobre o trabalho que está sendo realizado sempre pela Rede de Proteção à Vida, de valorização da vida, levar uma mensagem positiva para as pessoas, para elas saberem, como diz o tema lá, que viver é tudo de bom, que a gente tem que saborear a vida, né? E diante das dificuldades, passar por elas e que a gente continue vivendo, que dificuldade vai ter sempre, alegrias também, às vezes sim, às vezes não, e dificuldades também, né, doutor? E a gente estava falando aqui um pouquinho da questão, muitas vezes as pessoas enfrentam dificuldades, né? Eu acho que a gente poderia abrir a nossa conversa aqui falando um pouquinho desse nosso dia a dia, levando uma mensagem para as pessoas, né? Todo mundo tem seus dias difíceis, mas também os seus dias de felicidade. Mas eu acho que a ideia da rede é levar essa mensagem positiva e se essa pessoa enfrentar algum tipo de dificuldade, ela tem também a quem procurar, não é isso? É verdade. Nós observamos hoje no mundo todo e também no estado de São Paulo e em Botucatu em particular, um elevado nível de ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas, estão razoavelmente perdidas. Isso em função de uma novidade. Em primeiro lugar, tivemos a pandemia, que foi um grande susto, que desestabilizou muitas pessoas, que desorganizou o modo de funcionamento, todos trabalhando em casa, escola em casa, o que não estávamos preparados para isto. E o outro fator que contribui enormemente para desestabilizar as pessoas são as redes sociais. A quantidade de desinformação, de informação falsa, de informações contraditórias, deixa as pessoas perdidas. Há uma expressão bem da língua portuguesa que eu gosto muito, ficam penduradas no pincel. Alguém tirou a escada e eu só tenho o pincel para me segurar. E nessa situação, as autoridades ou a própria comunidade, eu penso que tem o dever, tem a obrigação de rapidamente ajustar os mecanismos previstos anteriormente a esta crise para atender a angústia da população. E nós não vemos isto nem em Botucatu, nem em São Paulo, nem no Brasil. Alguns países cuidaram disso de forma exemplar, mas aqui nós carecemos de instrumentos, de equipamentos que possam dar conta deste enorme aumento da ansiedade. A rede de proteção à vida é algo que existe antes disso, continuamos atuantes, entretanto, o nosso alcance é muito limitado pela falta de apoio, pela falta, sobretudo, de local para encaminhar as pessoas que nos procuram e que têm um problema mais grave do que o que nós podemos resolver. Muito bem. Bom, professor, nós estamos falando basicamente de saúde mental. E eu queria aproveitar para perguntar para o senhor, que é um especialista no assunto. Aliás, eu tenho sido um crítico nesse aspecto. Como que está estruturada a questão da saúde mental em Botucatu, conforme o senhor está aí colocando, e se a pessoa encontra facilidade ou dificuldade para poder se cuidar e não chegar nesse estágio que nós estamos falando aqui?
Botucatu tem uma riqueza imensa de pessoal competente, de profissionais da saúde mental, de equipamentos públicos e privados de saúde mental. O que eu constato com muito pesar é que não há nenhuma coordenação entre esses vários níveis. Temos serviços municipais, serviços estaduais, temos uma enorme faculdade de medicina, um fantástico hospital das clínicas, um pronto-socorro lá, um pronto-socorro na cidade, temos bombeiros, temos SAMU, temos CVV, e esses serviços até hoje não conseguiram uma forma de trabalhar de maneira integrada. E nós temos o que para mim é o pilar de tudo isso, a rede básica, os postos de saúde e os programas de saúde da família. Nós sabemos, Vanderlei, que das pessoas que vão a um posto de saúde por qualquer motivo, 60% delas têm um problema de saúde mental. Que 60% entra e sai sem ser identificado, sem ser diagnosticado. Vão lá por dor nas costas, por febre, por tosse, qualquer coisa dessas. Por trás disso existe um altíssimo nível de ansiedade, um certo grau de depressão, um elevado consumo de bebidas alcoólicas, e isso não é sequer investigado. A rede dá conta daquela demanda imediata. Bom, isso o diagnóstico que o paciente faz em casa. Quer dizer, dor nas costas, ele já sai de casa com a dor nas costas. Ele já sai de casa com febre. Então, o que a rede tem feito é cuidar, eu diria, sintomaticamente desse problema. Há diversos postos, diversos profissionais que vão mais além e que têm recursos de cuidar. Digamos, essa dor nas costas pode estar associada a uma pneumonia. Vai precisar tomar antibiótico. Isto a rede proporciona. Agora, a ansiedade por trás dessa situação, isso é intocado. E não precisa ser um psiquiatra para cuidar disto. Há técnicas muito simples de capacitação do pessoal da rede básica que poderia dar conta. Nós não temos no PS de adultos aqui profissional que seja de saúde mental. Vá lá, certamente vocês já foram lá. Aquela sala de espera é angustiante até para quem chegou lá sem ansiedade. Ficar naquele ambiente, às vezes esperando 2, 3, 4 horas, certamente vai criar um caso de saúde mental. Interessante, né? E também eu acho que a pessoa que está nos ouvindo, às vezes ela precisa de um auxílio, uma orientação. O senhor está falando da própria unidade básica e as portas de acesso ao serviço de saúde, que é o pronto-socorro também, né? Que às vezes não tem um profissional ali para dar essa atenção. A pessoa às vezes fala, eu quero passar por um psicólogo. A pessoa, hoje, ela consegue, por exemplo, um psiquiatra. Ela tem esse acesso fácil aqui em Botucatu, porque eu acho que hoje a saúde mental foi colocado muito em discussão, que hoje terapias são muito importantes, né? As pessoas têm um problema no trabalho, na família, na rua, não sei, ou elas estão se sentindo muito deprimidas, eu preciso de alguma ajuda de um profissional aí. Onde será que eu busco? Ela vai no posto de saúde. Será que ela tem um agendamento com um psicólogo? Será que ela consegue, ou isso está muito longe da gente atingir atualmente? Acho sua pergunta muito interessante, Cris, porque ela reflete uma característica cultural do brasileiro. O brasileiro já sabe o diagnóstico dele, ele já quer o especialista. Essa é a função do profissional da rede básica. Ele vai lá porque não está bem. Se ele precisa de psicólogo, ou de pneumologista, ou de reumatologista, é a rede que deveria fazer esse diagnóstico. A pessoa chega lá dizendo, olha, eu preciso de uma consulta com um cardiologista. Bom, não tem cardiologista. A rede básica não é para ter especialistas. Tem os generalistas. Mas essa é a tradição brasileira. Todos nós fazemos o diagnóstico do especialista que achamos que merecemos e vamos atrás dele. Agora, respondendo de outro lado a sua pergunta, não é fácil o acesso ao atendimento psicológico aqui em Botucatu. Aliás, praticamente no Brasil inteiro temos essa deficiência, não é? Nós temos aqui CAPS 1, CAPS AD, CAPS 3, CAPS infantil, só que eles estão com a agenda deles completamente tomada e, em caso
de uma urgência, como é o caso de uma pessoa em risco de suicídio, o atendimento não é fácil. Em Botucatu a gente deveria ter esse acesso mais rapidamente, porque o trabalho da rede ele já vem caminhando há bastante tempo. E a rede sempre coloca luz nos problemas que existem de assistência na saúde mental. Então já era para a gente ter avançado. Então isso a gente pode trazer em relação a gestores da rede estadual, gestores da rede municipal, ou seja, lógico que a gente teve uma ampliação de serviço na rede municipal, a gente teve novos postos, a gente teve ampliação dos postos à noite, a gente teve o pronto-socorro adulto, infantil, vários investimentos estão sendo feitos. Estou dizendo que a rede não tenha investimento, né? Conseguiu-se verba para o HC, está se construindo um hospital municipal, mas na saúde mental parece que sempre a gente está fazendo o mínimo do mínimo, porque parece que o público é crescente cada vez mais e a gente não consegue acompanhar essa necessidade, né, da pessoa, por exemplo, a hora que ela procura um posto de saúde e que deveria ser identificado, não sei se o médico também não encaminha para um psicólogo, porque ele já sabe que não vai ter o psicólogo também, né? Ele fala, eu vou encaminhar você para um serviço que não existe, ou que vai demorar um ano, então eu vou te dar o remédio aqui, né? Então, parece-me que é isso, a gente sempre está faltando uma assistência maior nessa questão, que você talvez iria prevenir muita coisa lá na frente. Não sei como o senhor pode avaliar essa questão como um todo da saúde. Sem dúvida. Eu diria que o problema central reside numa palavra, que é gestão. Estamos aqui no município, tem uma autoridade sanitária do município, temos serviços que não estão adstritos a ele. Bom, mas a política municipal tem que ser formulada no plano municipal, né? E quando falamos de profissional de saúde mental, não falamos exclusivamente de médicos e psicólogos. Nós temos enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, que com o mínimo de capacitação dão conta de entender e encaminhar os problemas. Alguns são de fácil resolução. Quando começou a pandemia, temos um exemplo do trabalho que foi feito na Unesp, criamos lá 3 linhas de atendimento à distância, para diferentes públicos, né, desde os que lidavam diretamente com os casos de Covid até a comunidade da Unesp toda, e a maioria dos chamados, dos pedidos de ajuda, se resolviam com uma conversa de 1 hora. Ou seja, era uma ansiedade por insegurança, por falta de informação, e esta conversa aliviava muito, resolvia. De todos os chamados, cerca de 20% passaram para a etapa de aí irem para um profissional de saúde mental. Então, esse esquema que foi proposto pelas Nações Unidas, Unicef e OMS em 1973, não é nada novo, isso funciona. Curiosamente, foi criado para países com pouco nível de desenvolvimento, e os países que primeiro adotaram isto, eu diria os mais espertos, foram países como a Suécia, a Austrália, a Inglaterra, o Canadá. Eles perceberam que esta era a forma mais econômica e mais eficiente de lidar com os problemas de saúde, todos. Ginecologia, pediatria, você não precisa de um pediatra para fazer o acompanhamento do desenvolvimento de uma criança. Um técnico de enfermagem bem treinado faz esse trabalho. Aí nós temos os conselhos, cada um defendendo o seu território, o médico faz isso, o psicólogo faz isso, o assistente social faz isso. As pessoas, no lugar onde não tem esses 3, vão ter que fazer o trabalho um do outro. E a rede básica, no meu entendimento, que é a política da OMS, como eu disse, já tem isso aí mais de 50 anos, é fortalecer a rede básica, não necessariamente colocando psicólogos e psiquiatras em toda a rede básica, isso é impossível, mas capacitando o pessoal que lá está. Isso foi feito em Botucatu em 2010, quando tivemos um pico de suicídios muito altos, e isso reduziu o suicídio a menos da metade. Então, é perfeitamente possível e de custo extremamente baixo capacitar os profissionais que já estão na rede.
E aí a pergunta é por que não se capacita, né, professor? Eu acho que essa é a pergunta que é cabível aí. Não é uma coisa que não deve custar tão caro, que não deve ser tão difícil e que poderia trazer benefícios muito importantes na questão da saúde mental e até da preservação da vida, uma vez que nós estamos falando aqui de pessoas que se suicidam, porque estão mentalmente adoecidas, né? Então, é tão difícil esse treinamento, é tão difícil, isso é muito oneroso? Não é difícil, não é oneroso. Em parte existe uma falta de vontade política e, em parte, um tantinho de estigma. Eu não tenho números, eu não gostaria de fornecer esses números, mas eu creio que para cada caso de dengue, nós temos no mínimo 10 casos de transtorno mental que precisariam do mesmo nível de tratamento que dengue. No Brasil, hoje, não tem os dados de Botucatu, não gostaria de divulgar também, para cada morte por AIDS, há uma morte meia por suicídio. Ou seja, suicídio, em termos de mortalidade, é muito mais significativo que AIDS. Bom, AIDS tem grupos da comunidade motivados, fazendo uma pressão enorme, grupos gay, grupos de lésbica, grupos de direitos humanos, forçando a barra para conseguir atendimento, e aí o dinheiro lá está. E o programa Prevenção de AIDS no Brasil é referência mundial. O programa de redução do tabagismo tem uma montanha de dinheiro contra toda a indústria do tabaco. Brasil, modelo de referência em prevenção, redução do tabagismo. Para cada um desses casos, nós temos 10 casos de transtorno mental que poderiam ser resolvidos com menos dinheiro e menos esforço. Falta a vontade política e gestão. Falta alguém, como se diz, pegar o touro pelo chifre e botar o touro no chão. Deixa eu até comentar uma coisa. Pois não, Silvânia. O curso para capacitação, há 2 anos atrás nós disponibilizamos, através da rede, o Dr. Bertolotti disponibilizou. Então, tinha-se em mente capacitar toda a rede municipal, a rede estadual, de médicos, psicólogos, enfermeiros. Foi, no meu ponto de vista, um fiasco em relação a número de pessoas. Não, nós ficamos de agosto a setembro, 2 meses, eu e o Dr. Bertolotti, nos colocamos à disposição, conseguimos a Ciesp, divulgamos. O que aconteceu? Divulgamos não para a mídia só, fomos até os responsáveis pela área da saúde, tanto do município quanto do estado, solicitar que fosse mandado. Então, era para ter, cada palestra nossa era ter, o curso, 150, 120, tinha dia que tinha 40. Nós passamos lista de presença e as pessoas não iam. E os médicos, menos ainda, né, doutor? Na hora que começava, o doutor falava assim, vamos levantar aqui, quantos médicos tem? Raramente levantava a mão um. Ali tinha enfermeiro, tinha psicólogo, tinha assistente social, mas médico não foi. Pela falta de interesse dele, não sei. Se não foi convidado, não sei. Mas, na verdade, é que não se leva a sério. Dá a impressão que saúde mental não é problema. Então, não se leva a sério. É algo que realmente precisa se repensar. Repensar, realmente. Porque, assim, profissional competente nós temos aqui, ó. Está aqui do nosso lado. Extremamente competente. E não aproveitam a competência que ele tem. Então, e se eu posso acrescentar uma coisa, Silvana, para nossa surpresa, ao perguntar quem é daqui do público que veio para essa capacitação, qual profissão, etc., havia pessoas de São Manuel, Laranjal Paulista, Conchas, para quem nós não havíamos divulgado. Ficaram sabendo de alguma forma e vinham. E não era uma pessoa, vinha já uma condução uma lotada perua, com lotada. gente dessas cidades. Não é? Ou seja, existe de um lado um interesse de algumas pessoas. Sim. Nem todo mundo é burocrata de bater ponto só, né? Realmente dedicados ao trabalho que escolheram, que fazem. Existe a competência de capacitação, existe os serviços, falta alguém que coordene isto. Gestão.
Doutor, eu fico com a impressão que hoje o sistema ele é tão massificado, Cristiano, que assim, quanto mais a gente atende, mais qualidade a gente tem, mais nós somos exteriorizados, mais tudo é melhor quando você atende assim, tem uma demanda muito alta. E a demanda ela é alta, porque as pessoas, quando não se sentem bem, por algum motivo, elas procuram a rede básica de saúde. E então, essa massificação, essa rede que nós temos hoje, né, ela de alguma forma, eu também me coloco assim um pouco no lado de quem está lá dentro trabalhando, porque chega um cidadão, como disse aqui o doutor Emanuel, eu estou com dor nas costas, eu estou com dor na perna. Eu senti essa falta de integração, que o senhor se referindo há pouco, numa questão que nós colocamos aqui uns dias atrás. O cidadão foi com uma dor na perna, num posto de saúde aqui da cidade, e chegou lá, foi ouvido e tal, isso, aquilo, acho que examinaram, a perna estava um pouco inchada, etc. Tal, mandaram fazer lá um exame, que eu não lembro o nome do exame agora, para ver se tinha algum problema vascular, né? Bom, o rapaz, coitado, sem condições, porque não tem Unimed, não tem nada, onde ele vai fazer isso? Vai ter que fazer na Unesp. Aí você entra numa fila. Aí você entra numa fila enorme para você poder cuidar daquele problema que às vezes pode ser urgente. Aquilo pode ter um trombo, pode ter alguma coisa ali que pode subir, ir para o pulmão, ir para o coração. A gente não sabe, eu não sou da área, mas sabemos que existe essa possibilidade. Então, a gente aqui, quando foi acionado, procura aqui, procura lá, falamos na Unesp, procuramos aqui. Aí um médico falou assim para mim, olha, se aumentar essa dor na perna, manda para o pronto-socorro lá atrás da Sabesp, o municipal, e eles aí são obrigados a encaminhar para a Unesp. E foi o que foi feito. Quer dizer, mas custava o posto de saúde falar, viu, vai para o pronto-socorro, porque lá é o seu lugar para te encaminhar para a Unesp. Eu vou fazer aqui uma cartinha com suspeita que você tem algum problema vascular, vai para o pronto-socorro imediatamente para eles poderem te examinar e te encaminhar para a Unesp. Não, você precisa fazer esse exame. Então, isso é uma falta, me parece, de um entrosamento, de uma integração que nós acabamos detectando aqui e que nós encaminhamos. E eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, mas a gente também percebe quando as coisas chegam para a gente que poderia ter sido resolvido de uma outra forma. E o rapaz hoje está bem, passou 10 dias na Unesp fazendo exame, etc. Tal, está aí tomando remédio, cessou a dor dele. Mas eu pergunto, não era para o posto mandar para lá? Para o pronto-socorro mandar lá para a Unesp? Então falta, como o senhor disse, essa visão, não sei se é de integração só, ou visão de tentar resolver o problema. É o que nós estamos comentando aqui. Saúde mental é muito importante, porque se você não tiver um olhar criterioso, cuidadoso para cuidar da saúde mental das pessoas, só vai fazer aumentar suicídio na cidade. E aí a gente fica, nossa, mas por que Botucatu tem tanto suicídio? Porque nós não estamos cuidando bem da saúde mental das pessoas. Uhum. Falando agora em nome da rede, a rede não tem um alcance para chegar em toda a população. Nossa estratégia modesta é de lidar com grupos que esperamos que disseminem nossa mensagem. Nós temos um estudo, como é que eu diria, subterrâneo, tipo Dark Web, de investigar alguns casos de suicídio, uma preocupação nossa. Será que passou pela rede e nós falhamos? Esses indivíduos que chegaram ao suicídio nunca chegaram à rede. Ou seja, a rede nunca chegou a eles, mas a rede não tem este alcance. Nós nos colocamos à disposição dos serviços municipais de saúde, dos serviços estaduais de saúde. Olha, estamos aqui, está aqui o nosso telefone, aqui o nosso endereço de internet. Encaminhem pacientes para nós. Se vocês julgarem que isso é preciso, encaminhem para nós. Mesmo este diagnóstico que precisa desse atendimento, ele pode ser, digamos assim, um pouco desviado. A pessoa está lá pensando em se matar por um problema que ela acha que não tem solução e tem. Então é só uma questão de sentar e conversar com a pessoa, primeiro ouvir o que ela tem a dizer e
nem sempre é um problema de suicídio. Essa, aliás, é a experiência, eu não falo em nome do CVV, mas é a experiência do CVV. As pessoas pensam que CVV é um serviço de prevenção de suicídio. Também é. CVV é o melhor serviço de atendimento de crise emocional que tem no Brasil. Então, nem todos que ligam lá estão prestes a se suicidar, mas todos têm um problema de saúde mental, todos estão numa crise e não sabem como enfrentar essa crise. Na ausência de uma ajuda, isto pode efetivamente evoluir para um processo suicida. Tá? Então, nós temos que criar instâncias muito simples, níveis muito simples, e para mim é a rede básica, e ajudar os profissionais da rede básica a ter este olhar que, em fim de contas, melhora o desfecho das doenças físicas. Sem dúvida. Uma pessoa com hipertensão, com diabetes, com asma, com artrose, certamente vai ser uma pessoa que tem a sua saúde mental afetada de uma forma ou de outra. Se este aspecto da saúde mental não for abordado, cai a adesão ao tratamento, cai o segmento de dietas, e aí vai complicar o diabetes, vai complicar a hipertensão, vai complicar a asma, a artrose, tudo isso. Então, a OMS tem estudos muito claros mostrando que para cada dólar investido em saúde mental, se economiza $4 lá na frente. Ou seja, qualquer que seja o investimento, ele é muito rentável. Pode não aparecer no dia seguinte, mas aparece a médio e longo prazo. Esse é um problema que nós temos com políticos. Teoricamente, o mandato de um político é 4 anos, e o político está interessado em coisas que deem resultado nesses 4 anos para ele poder apresentar. A campanha dele foi baseada nisso. E, às vezes, o resultado demora mais que 4 anos. Então, nós temos que pensar na sociedade, nós temos que pensar não numa política de governo, mas numa política de Estado. O que é que nós queremos para a saúde mental de Botucatu daqui 10, 15, 20 anos? Temos que plantar hoje para colher depois. Não vamos colher amanhã. Mas é um investimento baixo. Veja, saúde mental não usa exames, não tem ressonância magnética, não tem tomografia, não tem nada disso. Os medicamentos, a maioria dos medicamentos, extremamente baratos, distribuídos gratuitamente nos postos de saúde. As técnicas de psicoterapia breve, que são de 3 a 10 sessões, extremamente simples, fáceis de aprender. Né? Então, o investimento é barato. Ainda assim, ele tem um resultado em termos econômicos muito significativo. É preciso ter esse olhar, né? Então, eu quero aproveitar e acrescentar um fato aqui. É assim, a rede tem um número relativamente bom de voluntários, mas nós estamos perdendo voluntário por falta de procura de serviço. Então, nós já perdemos vários profissionais que eram voluntário nosso, que faziam atuação. Nós tínhamos um grupo de terapia de homens, só para homens. E tinha para esse grupo 3 profissionais. Enquanto falta profissional lá fora, na rede a gente tinha em excesso, que não era excesso. O que aconteceu? Esses profissionais deixaram de fazer a terapia porque chegava no dia, tinha 3 profissionais ali e não tinha quem eles atender. Olha só, nós tínhamos grupo para dar roda de dança de salão, nós tivemos que acabar com a dança de salão, porque não tinha pessoas para ir. Reiki. Né? Então, nós temos várias atividades que nós estamos perdendo o voluntário desmotivado, porque ele ia lá e não tinha quem ele atender. Por quê? Vai para o posto de saúde, ou vai para o hospital, vai para qualquer lugar e não nos encaminha. Então, quando a gente fica sabendo, às vezes a gente fica sabendo no momento que às vezes já é tarde demais. E isso que o Dr. Bertolotti colocou que é importante, que quando tem um suicídio, a gente vai descobrir quem é, para verificar se passou por nós. Porque daí seria realmente muito triste. Bom, nós também falhamos, não significa que a gente não vai falhar. Né? Não significa isso, mas a gente está tentando fazer o melhor. Né? E, às vezes, a gente não consegue porque não está ligado. Várias ilhas, nós temos várias ilhas, tem áreas assim que fazem o trabalho deles bem, mas não se conversa. Entendi. Bom, então aí vocês estão organizando palestras, Silvana, sobre esse tema, exatamente para chamar atenção em todos esses aspectos, nós né? temos palestras, oficinas,
Isso a gente tem feito em igreja, em escola, em faculdade, em empresa, aonde que a pessoa pedir, pode entrar em contato, vocês têm meu contato. O maior problema que a gente vê também, quando a gente faz essas palestras, quando é para faculdade, escola, a gente já tem o público garantido, já está os professores lá, está os alunos lá, enfim. Mas quando a gente faz aberto ao público, que nem fizemos agora na OAB, tínhamos lá, acho que 10 ou 12 pessoas na OAB, aqui no centro da cidade. Né? E foi bacana, foi chato porque tinha pouco, né? Mas foi muito bom para a rede, porque o presidente da OAB ficou assim deslumbrado pelas informações, pelo que a rede está oferecendo para a comunidade durante 8 anos que a gente tem oferecido, né? E já nos ofereceu a parceria. Queremos estar junto com a rede. Foi exatamente isso que o presidente nos falou. Então, eu falei, bom, ótimo, nós queremos montar um grupo agora específico de terapia só para mulheres, porque é um problema grave, problema sério. Então, nós fechamos uma parceria com a OAB. As mulheres que passam pela OAB e que precisam vão ser encaminhadas para a terapia. Então, a terapia vai ser no prédio mesmo da OAB. Depois eu passo para vocês que dia vai ser, da semana, para a gente poder divulgar. Sem dúvida, vamos divulgar. Bom, eu quero ir agradecendo tanto ao professor José Manuel como a Silvânia, porque eu sei que o tempo é escasso, né? E dizer da nossa satisfação em recebê-los. E acho que essa nossa conversa, que ela realmente encontre aí repercussão no sentido da boa articulação, né, professor, desse sistema de saúde tão bom que nós temos. Nós temos um sistema de saúde maravilhoso, saúde pública maravilhoso. Porém, precisamos ter um olhar mais cuidadoso, né, mais atenção para a questão da saúde mental. Principalmente quando alguém chega só, eu estou com um sintoma de gripe, eu estou com uma dor nas costas, e a pergunta é, mas será que é só isso? Pelo que o senhor está colocando aqui para nós. Então, acho que esse trabalho de vocês da rede, ele é muito, muito importante, né, para que a gente possa estar tendo uma entidade que realmente vem olhando e vem tentando zelar pela saúde mental. Professor. Há um grande professor aqui da Faculdade de Medicina da Unesp que diz: metade do diagnóstico sai da história clínica bem colhido, a anamnese que nós chamamos. O resto são os exames. Nós estamos num sistema que o exame, muito sofisticado, muitas vezes desnecessário, vem antes. Ou seja, o profissional de saúde precisa ter a disposição, o treinamento, a capacitação, a formação de ouvir o paciente. E a partir do que ele disser, da febre, da dor nas costas, da dor no pé, da vizinhança que faz barulho, ele formular um diagnóstico. E, como disse esse grande professor, metade do diagnóstico vem da história bem colhida. Temos que ouvir as pessoas, temos que ouvir os pacientes, mais que pedir exames. Sem dúvida. Professor, obrigado, viu, pela presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço a vocês, a Municipalista, sempre aberta para nós, e vou fazer uma revelação aqui que talvez não devesse. Quando surge um problema aí na rua que me procuram, eu falo, procura o Vanderlei. Procura a Municipalista, vai lá falar com o Cris, que eles vão botar isso no ar e alguma coisa muda. Vocês realmente são agentes de mudança para o bem. E eu fico muito feliz de ser convidado para vir aqui. Contem comigo sempre que julgarem oportuno. Nós que agradecemos, viu? Silvânia, aí tem próximas palestras aí, como é que vai ser? Então, eu tenho agendado mais 2 palestras, né? Mas são para locais fechados, né? Então, nós estamos aguardando que façam mais pedido de palestras. Então, a pessoa quer fazer um pedido de palestra para um local fechado, para vocês, sim, na Rede de Proteção à Vida, vocês vão até a pessoa. E se alguém quiser o telefone da Silvânia, pode ligar aqui para a rádio que nós passamos. Com certeza. Tá com bom? certeza. Obrigada, Obrigado viu? você, Obrigada, viu? ouvintes. E assim, a Rede de Proteção à Vida está aqui, estamos junto com vocês. Se está passando por algum problema, não se preocupe. A gente está junto para ouvi-los também. Legal, obrigado. 9h16, rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos apresentando Jornal da Muni.